Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje inaugurando um cenário novo, espero que vocês gostem. E também discutindo uma questão que começou em São Paulo, mas pode se espalhar pelo país, que é justamente a guerra declarada pela Prefeitura de São Paulo aos pichadores e aos grafiteiros. Que guerra é essa, tal da guerra do spray? Por que essa guerra? Será que São Paulo, como a maior cidade do país, tem outros problemas? Isso realmente é um problema? E que tipo de discussão foi feita para que o prefeito João Dória tomasse uma atitude que ficou já como uma das marcas da sua gestão, que foi apagar os grafites que tinham na Avenida 23 de Maio, assim, o maior mural a céu aberto com uma arte de rua, que é uma das manifestações culturais de São Paulo, do Brasil e do mundo. O grafite hoje já faz muito tempo que ela já se popularizou como um conceito de uma expressão cultural mesmo. E aí também a gente vai discutir, inclusive, o que é pichação, se pichação é realmente vandalismo, se também não é uma expressão cultural, e se tudo isso também não ajuda a expressar o que é São Paulo, que é uma mistura de tudo, de todos. Se o prefeito João Dória, ao ter essa atitude, ele não toma um partido do que é a concepção dele, do que é uma cidade ideal, do que é uma expressão cultural ideal. Tudo isso a gente vai discutir agora com o Dingos Del Barco, que é grafiteiro conhecido aqui na nossa região, trabalha com arte e cultura. E o João Carlos Juruna, que para muitos é somente conhecido como sindicalista, secretário-geral da Força Sindical, mas que também tem um hobby, e eu não sei, ele vai me explicar se isso já é mais do que um hobby, que é a fotografia, e andou fazendo belas fotografias pelas ruas de São Paulo, principalmente Vila Madalena e Pinheiros, e está publicando um livro, Arte na Rua. Gente, muito, muito obrigada pela presença de vocês. A discussão aqui é justamente nos ajudar a compreender o que é essa atitude e quais os objetivos, que tipo de concepção de cidade e de sociedade a gente tem em atitude como essa, e para a gente até refletir se é isso que a gente quer. E aí, Dingos, eu já queria que você avaliasse para a gente, você como uma pessoa que está ali, na lida, na militância desse movimento, para você, o que significou ver a atitude do Dória dentro de um programa que é chamado Cidade Linda? Boa tarde a todos, né? Bom, a atitude dele já demonstrou que ele é um governo que não quer dialogar. Ele não dialogou. Ele, por ser um gestor público, eu acredito que ele deveria convocar uma audiência pública e apresentar para a cidade esse projeto Cidade Linda, né? Esse projeto que o nome para mim já me afasta, né? Porque acho que não é esse o ideal que a cidade que os artistas conquistaram ao longo dos anos, né? Se você pegar a história do grafite, as primeiras manifestações de grafite, ela vem pelo stencil art e vem pelo Alex Volari, já demonstrando um posicionamento à política, nessa política partidária. E foi o primeiro grafite aí para a Bienal, até mesmo antes da vinda da cultura hip hop para São Paulo. O fato é que São Paulo é o grande berço da cultura urbana, então um prefeito, um gestor que não respeita isso, não respeita a história e simplesmente optou por apagar esses grafites dizendo que era pichação, e para mim é apagar a marca do governo Haddad, que veio, dialogou com os artistas, integrou a pichação com o grafite, porque na 23 de maio o Dória ele não se informou, mas os pichadores foram convidados a fazer a sua arte, junto com os grafiteiros. Também uma coisa não foi justa, né? Não é sempre justa. O grafiteiro ele recebeu um cachê, o pichador já não. O grafiteiro recebeu o cachê mais tinta, o pichador só recebeu a tinta. Eu acho que tem que se tratar de uma igualdade, né? E também deixar uma reflexão para quem assiste o programa,
para quem vai acessar pela internet, por que que existe a pichação, né? Da onde que ela veio, por que que ela existe até hoje, e tem grandes adeptos, né, à pichação. Não só a juventude, não. Tem cara que picha há 30 anos na cidade, e também devido ao governo, né? Porque se você tem uma ausência de política pública cultural na cidade, educacional, é o que gerou essa ira da periferia, e que ocupou os centros. Legal, a gente vai voltar nesse assunto do que é a pichação, etc., ao longo do programa. Mas, Juruna, você tem a admiração pela arte do grafite. Como que você vê esse desconhecimento ou essa atitude que levou o Dória a apagar os grafites e a separar? Ficou o grafite, por exemplo, do Cobra e não ficou os demais. Qual que é a sua avaliação? Eu sinto que o prefeito, quando tomou essa decisão, ele falava mais em combater a pichação, né? De uma hora falava pichação em prédios públicos, em monumentos, e ao mesmo tempo daquelas pessoas que reclamam dos seus muros que são pichados sem, digamos assim, contato com o dono daquele muro. Isso eu acho que ele até agrada uma parcela da população, né? Mas a pichação, assim, para mim, você pode até combater a pichação nas coisas públicas, porque aquilo ali vai gerar também um gasto público que poderia ir para uma educação, para a saúde e tal. Mas a pichação em si também é um instrumento de você verbalizar o que você quer, né? Eu pichei muito direta já, pichei muito 40 horas protesto. Semanais. É um instrumento de protesto, né? E se nós pegarmos, como disse o Dinho, na história da origem dessas coisas, a gente vai observar que sempre vem nas grandes cidades, da juventude que não tem o espaço. Então é uma maneira dele deixar sua marca na cidade, dele mostrar a que veio essa juventude. Então eu sinto que a gente pode tratar como uma coisa feia, como uma coisa que a gente não gosta, mas é uma expressão de pessoas, de uma juventude que muitas vezes não tem um espaço na cidade e ele quer conquistar. Muitas vezes através do grafite ou da pichação. A gente vai dar uma olhadinha agora, justamente um pouco do que vocês acabaram de contar para nós. Existe um documentário na internet bem bacana, que é uma dica para você que está nos assistindo, que é do Paulo Thalmann, chama Grafite SP. E, assim, tem o depoimento de vários grafiteiros. Eu separei para você dar uma olhada na opinião do Crânio a respeito dessa questão de deixar São Paulo cinza, que é o que o Dória está fazendo. Vamos dar uma olhada. Meu nome é Fábio, eu tenho 29 anos, eu pinto desde 98, que eu faço grafite na rua, mas eu desenho desde 2 anos de idade, já desenhava. Eu comecei a fazer letras, escrevi o meu apelido Crânio. Eu peguei gosto por essa vibe, né? Essa adrenalina tal de você sair na rua e não saber onde você vai pintar. Você chegar e achar um lugar interessante, chegar e fazer. E desde então não parei, tá? Até hoje. A função do grafite numa cidade como São Paulo deixar a cidade um pouco mais atrativa, né? Mais engraçada, mais alegre ou mais colorida, porque São Paulo é cinza. São Paulo tem a lei da cidade limpa que apaga tudo quanto é grafite, pinta tudo de cinza, e ele já faz parte da nossa cultura, né? Se você andar por aí e começar a ver tudo cinza de novo, sem o grafite, ninguém nunca mais fazer grafite, não vai ser mais São Paulo. Esse aí é um trecho do documentário do Paulo Thalmann, o Sampa Grafite, que eu te convido a dar uma olhada para entender um pouco mais sobre toda essa questão e das diferentes origens dos grafiteiros. É bem bacana. A gente vai fazer um intervalo e logo já a gente volta para a gente abordar um pouco mais de toda essa questão que o Dória colocou na nossa pauta.